Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 1º de agosto, quarta-feira. Antes eu queria mandar um abraço pro Luan. O Luan veio participar com a gente, Luan de Belo Horizonte. Ele veio participar com a gente da consultoria hoje. Eu acho que tá até na tela do WhatsApp aqui. Hoje foi muito legal na consultoria, Luan, pé quente. A gente mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 análises, 8 sugestões. Foram 8 greens. Os dois jogos aqui da Finlândia. A gente sugeriu 1-2, foi 3-0, fora, acima de 2,5. A gente sugeriu 3-1, foi 2-1. Depois na Suécia, o Halmstad contra o Degerford, o Leikner e o Fram. A gente sugeriu, cravou aqui o Halmstad, 2-1, foi 2-1 o jogo. O Leikner, ele saiu ganhando, a gente sugeriu um X2. A gente sugeriu, o Leikner saiu ganhando de 1-0, o Fram virou, no finalzinho o Leikner empatou. Foram 8 análises, 8 greens hoje, muito legal. Se você não conhece, tem meu WhatsApp aqui embaixo. Me chama, a gente bate papo, tem pacote semanal, tem quinzenal, tem mensal. Dá pra participar, o índice de acerto é bem legal. Tem também o Bet4Invest, bet4invest.com. O que é o Bet? O Bet é um site de... Se você tem uma mixaria... Eu tô com R$400 parado na poupança, Thiago. A poupança te rende 0,5% ao mês, cara. O Bet é o mesmo projeto de poupança, de investimento de grana, só que em vez de ficar parado o seu dinheiro, você escolhe o segmento que você quer investir e apostar, claro. Eles têm especialistas em vôlei, basquete, tênis, futebol, natação, dardo, pôquer. E dependendo do prazo e do valor investido, eles dão uma rentabilidade de até 10%. Seria 20 meses na poupança do seu dinheiro. É muito legal. Eu queria mandar um abraço pro Brunão, Bruno Carioca também. O Bruno ontem e hoje na consultoria, o Bruno sacou R$300 ontem, sacou R$300 hoje. Muito legal, parabéns, Brunão. E vamos começar. Outro abraço também só pro Washington, do Rio Grande do Norte, acho que é de Viçosa, a cidade dele. Ele falou, pô, Thiago, as consultorias aí, o cara manda uma duplinha, uma triplazinha e caga pra gente, não quer nem saber mais, não quer bater papo. Não... Aqui não, cara. Ele falou, pô, você é diferente, a gente bate papo de futebol o dia todo, a gente monta bilhete junto. Vamos começar. Amanhã eu separei uma duplinha, às 7 da manhã, os dois jogos, tá, galera? Esse aqui pela J-League, o Cerezo Osaka enfrentando o Vissel Kobe. O Cerezo jogando em casa, 23 dos últimos 26 jogos invicto em casa, o Cerezo. No último jogo ele perdeu de 2-0 do Kashima Antlers, mas são 23 jogos em 26 de vencibilidade o Cerezo Osaka. Em 9 dos últimos 11 jogos em casa, ambas as equipes marcaram. Em 5 dos últimos 7 jogos em casa, o Cerezo acabou vencendo o jogo contra um Vissel Kobe, que também não é bobo, cara. Em 5 dos últimos 6 jogos fora de casa ele não perdeu, só perdeu um jogo nos últimos 6 fora de casa. Tem uma derrota só nos últimos 6 jogos, como eu te disse aqui. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos, contando fora e casa. No confronto direto, 6 dos últimos 7 jogos entre eles, ambas as equipes marcaram. Eu vou levar em consideração esse retrospecto bom do Cerezo em casa. Eu vou no caso empate, 1-4-4, o Cerezo não perdendo, ou pelo 9 dos últimos 11 em casa, ambos marcaram. Ganhou 4 dos últimos 5 jogos o Vissel Kobe. 6 dos últimos 7 ambos marcaram, eu vou também. Ou então, no caso empate, ou ambos marcando, eu vou sugerir 1-1 esse jogo amanhã, pela J-League às 7 da manhã. E o segundo jogo das análises é pela Superliga Chinesa, o Shandong enfrentando o Xangai. O Shandong é o time do... Quem tem o time do Shandong? Tem o Gil, o zagueiro do Corinthians, tem um gol. Uns 14, 15 jogos tem um gol, o Gil. Tem o Diego Tardelli também, que tem... Diego Tardelli, se eu não me engano, tem 13 gols. Eu anotei em algum lugar. Não, tem 8 gols em 13 jogos do Tardelli. O Xangai tem o Oba Martins, nigeriano, né? Deve estar com uns 33, 34 anos já. Tem o Fred Guarim também, o colombiano, no meio campo. Acho que tem uns 2, 3 gols na competição também. O Shandong, favoritaço, né, cara? Tá 9 jogos invencíveis, 9 jogos sem derrotas seguidos. Vem de 9 jogos sem perder o Shandong. 20 dos últimos 24 jogos sem derrota, só perdeu 4 jogos nos últimos 24. Eu botei pouco dado aqui porque eu vou levar em consideração o confronto direto entre eles, tá? O Xangai, 7 dos últimos 9 jogos fora do Xangai, ambas as equipes marcaram. Ele marcou 1 ou mais gols nos últimos 12 jogos. Ele fez 12 partidas, marcou 1 ou mais gols em todas essas 12. 6 dos últimos 9 jogos em compensação, ele sofreu 2 ou mais. Ele marca 1 ou mais nos últimos 12, mas em 6 dos últimos 9 ele sofreu 2 ou mais. Não é vantagem, né? E no confronto direto, cara, 10 dos últimos 12 jogos em casa, o Shandong em casa, contra o Xangai, ele venceu, 10 dos últimos 12.
5 dos últimos 8 jogos, ele venceu por 2 ou mais gols de diferença, 2-0, 3-1, 4-2. E em 7 dos últimos 8 jogos ele marcou 2 ou mais gols. Não quer dizer que ele tenha ganho por 2 ou mais. Ele marcou 2-1, 3-2, ele marcou gol. Ele marca 2 ou mais gols muito facilmente no Xangai, o Shandong. E eu vou nessa, cara. Eu vou de casa a 1,61. Ou então acima de 2,5 a 1,66. Eu vou cravar um 3-1 pro Shandong amanhã. Com um golzinho de Diego Tardelli, né? Galera, foram essas análises pra amanhã. Se curtiram, se inscreve. Tem meu WhatsApp aqui embaixo. Me chama de bate-papo. Um abraço. Boa sorte pra nós, mano.